Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos a correção da prova de língua portuguesa do concurso IBAMA, que teve este ano, certo? Cargo 1, analista administrativo. Bem, pessoal, a banca selecionou 2 textos, né, para tirar aí essas questões gramaticais da nossa língua portuguesa. Um deles é de Roman Krznaric, Como Ser um Bom Ancestral, certo? Onde o Roman fala ali sobre o livro A Terra Inabitável de David Wallace Wells, ok? Bem legal este texto, vale a pena a leitura. Mas nós vamos analisar agora as questões, certo? Julgue os itens a seguir relativos às ideias e a aspectos gramaticais do texto precedente. Bem, pessoal, nós tínhamos aqui uma série de enunciados em que nós tínhamos que anotar, né, dizer se eles estavam certos ou errados conforme o texto. O primeiro diz o seguinte: no último período do texto, o termo olhar é empregado como verbo. Bem, olhar, se nós analisarmos ele como palavra, sim, ele é verbo. Mas será que dentro deste contexto aqui ele está agindo como verbo? E aí, se nós voltássemos lá no trecho do texto, nós veríamos que está errada essa afirmação, né? Por quê? Sabemos o que está em risco. Então, o que está nos impedindo de desviar nosso olhar do aqui e agora? Então, nosso olhar, o olhar. Se nós conseguirmos colocar aí um artigo na frente desta palavra, ele não será mais um verbo, e sim um substantivo. Então, olhar, aqui dentro deste contexto, ele está agindo como substantivo. A questão 2 diz o seguinte: entende-se dos sentidos do segundo parágrafo que, após a forma verbal tem, no trecho, os que têm podem se proteger atrás de muros altos, está subentendida a palavra recursos. E esta afirmativa, pessoal, este enunciado estava correto, né? Porque se nós voltássemos lá no parágrafo, nós veríamos que hoje 1 milhão de pessoas já não têm recursos suficientes para comer e estão vivendo precariamente. Né? E lá no final nós temos em que os que têm podem se proteger atrás de muros altos. Os que têm o quê? Né? Recursos ali suficientes, certo? Então, recursos está subentendido aqui no finalzinho deste último parágrafo. Na questão 3, no segundo período do segundo parágrafo, o emprego do advérbio já, em agora elas já se defrontam com um futuro ecológico, é fator que justifica a próclise do pronome ser. Quem aí lembra o que é próclise, mesóclise e ênclise? Lá no meu curso Conceitos Gramaticais eu explico todos eles bem certinho, bem, né, explicadinho para vocês realmente entenderem o uso de cada um deles. Vou deixar o link ali do meu curso na descrição desse vídeo, certo? Mas bora lá. Será que o já justifica a próclise? Próclise é quando o pronome vem antes do meu verbo. Sim, pessoal, justifica-se, certo? Porque o já é um advérbio e advérbio age como palavra atrativa, então ele puxa o pronome para perto de si. Portanto, está justificado aqui a nossa próclise. Na questão 4, no início do terceiro parágrafo, a substituição do segmento dentro de por daqui a manteria a correção gramatical e não afetaria a coerência do texto. Bem, pessoal, tanto dentro de como daqui a está se referindo a tempo, né? Dentro desse nosso contexto aqui. Então, olha lá, dentro de 50, 100, 500 anos, daqui a 50, 100, 500 anos, certo? Nós teríamos o mesmo sentido. Então, manteria a correção gramatical e não afetaria a coerência do nosso texto. Portanto, esta alternativa aqui também está correta. Na 5. O autor do texto parte da hipótese de recrudescimento das desigualdades sociais no próximo século. Para responder esta pergunta, nós precisaríamos saber o que é recrudescimento, certo? E recrudescimento, pessoal, é o surgimento com maior intensidade, é agravar-se ou piorar, certo? E dentro deste contexto aqui, sim, o autor afirma, né, no texto, que haverá um agravamento nas desigualdades sociais no próximo século. Então, esta alternativa aqui também estava corretíssima. 6. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso se substituísse a forma verbal haja, primeiro período do terceiro parágrafo, por existam? Bem, pessoal, o que acontece? O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Então, ele precisa ser conjugado na terceira pessoa do singular, independente do que vem ali na sequência, certo?
Já o verbo existir, ele precisa ser flexionado. Então, olha lá dentro do parágrafo, ó. Dentro de 50, 100, 500 anos, é provável que ainda haja seres humanos. Ok, o verbo haver está flexionado na terceira pessoa do singular, certo? Ele é impessoal. Se nós substituirmos por existir, o existir precisa ser flexionado de acordo com os seres humanos, certo? Então, que ainda haja, que ainda existam seres humanos, ok? Então está certíssima essa afirmativa também. No primeiro parágrafo, o pronome ele retoma o termo século 22. E aqui tem uma daquelas pegadinhas, né? Porque se nós lermos lá, ó, em seu livro A Terra Inabitável, David Wallace Wells previu que o século 22 seria o século do inferno. Talvez ele já tenha começado. Não tem como o século 22 já ter começado, certo? É impossível. Mas o século do inferno, sim, poderia já ter começado, né? Essa denominação aqui. Então, ele, pessoal, está se referindo ao século do inferno e não ao século 22. Agora, né, para as duas últimas questões, nós temos este texto aqui da Estela Maris, certo? Educação em língua materna, onde ela traz uma gerente de um banco conversando com seu cliente. A conversa começa bem formal e termina bem informal, porque a gerente descobre que quem está ligando, né, o cliente, é o seu próprio colega, certo? E aí nós tínhamos duas questões ali. A questão 8. Embora se identifiquem no texto trechos de fala no nível informal da linguagem, a situação nele representada requer formalidade e emprego da modalidade padrão da língua, o que geralmente ocorre em interações que transcendem os limites da vida privada, como os ambientes de trabalho. Então, pessoal, esta afirmação está correta, né? Porque tudo que vai além dos nossos limites da vida privada, a gente precisa manter, né, essa formalidade e o emprego da modalidade padrão da língua. A gente precisa manter as regras, né? Então, mesmo que lá no finalzinho a gerente lá tenha utilizado uma linguagem mais informal, que ela descobriu que o colega fazia parte ali dessa vida privada dela, né, e ela podia agir assim. No início, todo o texto ele foi desenvolvido com a linguagem formal por se tratar de um ambiente de trabalho, certo? E a última questão envolvia ali as funções da linguagem. Funções da linguagem também trabalho lá no meu curso, pessoal. Nos trechos, boa tarde, consegue me ouvir? Primeira fala do cliente. E ei, Julinho, última fala do gerente, predomina a função referencial da língua. Pessoal, função referencial, ela tem a função de informar o meu receptor, o meu leitor. Tá? E aqui não é essa a função, certo? Quando nós utilizamos o boa tarde, consegue me ouvir e rei Julinho, nós estamos criando uma mensagem que vai criar um elo entre o meu emissor e o meu receptor. E essa função da linguagem que cria este elo, né, que tem por objetivo criar este elo, é a função fática, certo? Bem, pessoal, a prova de língua portuguesa foi essa. Espero que vocês tenham gostado aí da correção. Deixem lá nos comentários se vocês fizeram o concurso, o que vocês acharam da prova de língua portuguesa, né? Quais as questões que vocês mais tiveram dúvidas, que eu quero ouvir vocês, saber um pouquinho mais de vocês, certo? Muito obrigada por assistir. Deixe lá seu like se vocês curtiram o vídeo, certo? E até a próxima!